Saúdo aos amados irmãos na bendita paz do Senhor. É mais um dia que nos reunimos para juntos louvarmos, engrandecermos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler uma porção da palavra de Deus em Isaías, capítulo 26, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia. Vamos orar. Deus da glória, rocha eterna, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu és. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor, porque podemos nos reunir, Senhor, e estar na tua presença, juntos, Senhor, para te louvar, te engrandecer e bendizer o teu santo nome. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus da glória. Te louvamos. Amém. Jesus, a rocha da salvação. Aleluia. Senhor, pois Ele é digno de louvor. Oh, exaltai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Oh, exaltai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Exaltai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Glória a Jesus. Oh, exaltai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Aleluia, aleluia. Jesus, a rocha eterna. Jesus, a rocha da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Hosana, hosana ao Rei dos Reis. Aleluia. Magnifiquemos ao Senhor.
Senhor, pois Ele é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor de todo o nosso coração. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor de todo o nosso coração. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor de todo o nosso coração. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nós. Cantemos, cantemos, Hosana, 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 Hosana ao nós. Cantemos, cantemos, Hosana, 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 Hosana ao nós. Só tu, Senhor, Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Hosanas a ti, Senhor. Vale mais, Senhor, o teu grande amor. Vale mais, Senhor, estar na tua presença e te adorar. Vale mais, Senhor, estar na tua presença. Aleluia. É nosso prazer poder te adorar.
É nosso prazer estar na tua presença. É nosso prazer estar na tua casa, Senhor. Aleluia. Nos reunirmos, Senhor, e nos diante de ti. Aleluia. Vale mais, Senhor, o teu grande amor derrama sobre mim um novo olho. Encha minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui. Sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés. Eu canto uma nova canção, eu adoro a ti. Levanto as minhas mãos, levanto as minhas mãos, dá o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É meu maior prazer, é meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos seus pés, eu canto uma nova canção, eu adoro a ti. E levanto as minhas mãos, levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória
louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te adoramos, Jeová. É um prazer estar na tua presença. É um prazer poder te adorar, Senhor. Não só por aquilo que tu nos dás, não somente por aquilo que tu tens feito nas nossas vidas, mas te adoramos por aquilo que tu és, pela tua essência, Senhor, porque tu és digno de ser adorado, Senhor. Tu és grande, Senhor, porque tu és grandioso, Senhor, porque tu és soberano, Senhor. Nós te adoramos. E é sempre um prazer estar na tua presença e te adorar. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. É meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, eu canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Este é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Que Deus possa ricamente abençoar aos amados irmãos. Glória a Jesus. Quero cumprimentar com a bendita paz do Senhor a cada irmão que neste momento nos assiste, cada irmão que neste momento está participando desta comunhão maravilhosa neste dia do Senhor. Amados, sou grato a Deus por este privilégio e peço claramente as vossas intercessões para que a palavra do Senhor ela discorra e seja, acima de tudo, a semente lançada por Deus para frutificar nas nossas vidas. Quero ler alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Palavra do Senhor. Quero nesta manhã, eterno e glorioso Deus, que te conhecemos através de Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nos tem sustentado nestes dias pelo poder e a misericórdia do teu Santo Espírito. Mais uma vez, Senhor, na tua presença, peço a tua bênção nesta hora,
para que, Pai, nesta dispensação, a Tua palavra ela seja uma semente lançada para as nossas vidas e em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Assim resumo e peço, confiando unicamente a Ti, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Amados, sabemos que, pela misericórdia do Senhor, Deus nos tem alcançado. O amor de Deus é extraordinário. A Bíblia diz que somos a geração eleita. Há um tempo destacado de Deus para a minha vida e a sua vida. O amor de Deus nos alcançou porque Jesus, a encarnação de Deus, pelo seu Filho, veio para que eu e irmão pudéssemos estar hoje adorando ao Senhor. Temos todos os motivos para agradecer a Deus pela salvação, quanto não seja a oportunidade para estarmos na sua presença, como temos concordado, Igreja do Senhor, para o adorarmos. Amados, lendo este texto de Paulo escrevendo a Coríntios, conhecemos eventualmente o contexto porque é um texto conhecido. Não quero falar daquilo que Deus faz a partir da minha vida e da sua vida, porque claramente é um milagre. Conheço a minha história do passado, seguramente que o irmão também tem o testemunho da sua vida, naquilo onde Deus, por misericórdia, através de Jesus, nos tem alcançado, trazido para a sua presença, e a Bíblia diz, reluzindo em nós como filhos, e assim entronizados para a sua família, e como filhos de Deus. Tudo isto não é porque algum dia fui capaz, porque as nossas obras não contaram na dispensação da eleição. Aprova Deus no seu amor infinito, através de Jesus, nos alcançar e nos trazer para a sua presença. Temos por isso todos os motivos para agradecer ao Senhor. Paulo traz um contexto maravilhoso do como Deus quer se manifestar na vida do crente. A glória do Senhor é um propósito também destinado para a vida do crente. Seguramente que tudo isto confunde sobretudo o mundo, tudo isto confunde até mesmo aos incautos ou aos ímpios, porque ouvindo da manifestação de Deus na minha vida e na tua vida, a compreensão ela é sempre distorcida. Satanás vem em contramão para se opor, porque ninguém dava nada por mim, ninguém dava nada por si. Mas há um contexto que eu não quero deixar de apresentar. É que quando falamos do poder de Deus transformando vidas, não é menos verdade que também estamos falando da morte. Estamos falando com alguma tristeza, mas sobretudo exaltando o poder de Deus, também estamos falando do pecado. Não é menos verdade que quando falamos da glorificação de Deus, para a minha vida e para a tua vida, pela salvação, também estamos falando do amor de Deus. Este amor de Deus, que sobretudo expressa a sua obra expiatória na cruz através de Jesus. Também estaremos falando com certeza, e é verdade, porque Paulo aqui concentra a mensagem da cruz. Ela nos seus benefícios é incontornável para a vida do crente. Finalmente, a morte de Cristo, que parece ter sido mais uma morte, mas que não é, porque na Bíblia ela ocupa um papel central, sobretudo porque desde Gênesis e Apocalipse nós encontramos Deus já anunciando este sacrifício perfeito para que eu e o irmão pudéssemos estar na sua presença. Quero por isso, nesta manhã, trazer o tema A Morte que Venceu a Morte. Amados, quando olhamos para a morte no sentido mais natural, sabemos porque a Bíblia diz: parou o fôlego da vida, expirou. Teremos muitas outras manifestações que dão um sinal desta parte fisiológica que interrompe. Mas uma coisa é certa, foi vantagem permissiva de Satanás para agudizar a distância moral entre o homem e Deus. Também foi vantagem permissiva de Satanás para acentuar a força e a autoridade efetiva do pecado. Nós lemos, estamos recordados, Gênesis capítulo 2, diz a parte B: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Senhor para Adão:
Aleluia. Foi acentuada a força e a autoridade efetiva do pecado, porque na permissão de Deus para Satanás, infelizmente o pecado, ele teve como consequência a morte. Aliás, Romanos capítulo 6, versículo 23 também diz: porque o salário do pecado é a morte. Amados, também esta vantagem permissiva de Deus com relação à morte física, que é também uma morte espiritual na dimensão infernal, quando conduzida de pessoas que não têm Jesus, ela exalta a fraqueza do homem como um troféu do fracasso. Satanás tinha e continua a arvorar diante do homem que não conhece Jesus a vantagem de o ser seu prisioneiro, de pertencer ao seu cativo, de ser seu cativeiro, porque ele é o príncipe deste mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12 assim diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Exalta a fraqueza do homem como troféu do fracasso. Mas uma coisa é certa: apesar da morte física neste contexto e o pecado ser uma arma de arremesso de Satanás, não estou a querer exaltar Satanás, apesar da morte física para o descrente e o pecado para o homem sem Deus representar a arma do arremesso do inferno, eu tenho certeza, meus queridos, que em tudo isto foi precipitada a obra da expiação. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta morte precipitou, o pecado precipitou a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Também precipitou a encarnação de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte entra e é retratada por Deus como o último inimigo. O último inimigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz assim: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 55: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós estamos perante esta situação de aparente vantagem do inferno com relação ao homem, mas continua a manifesta vontade de Deus em restaurar o homem. O homem criado no Éden à sua imagem e semelhança. Este homem que é a igreja de Cristo instalada na terra, e sobre a qual sabemos que Satanás não tem mais poder, porque houve um sacrifício perfeito feito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tudo isto nos leva para a expressão do amor de Deus. Amados, a obra da expiação, ela representa, acima de tudo, um plano oportuno por Deus. Veio no momento certo, veio na ocasião perfeita, dentro da soberana vontade de Deus. Ela representa, acima de tudo, a autoridade de Deus Pai. Isaías capítulo 45, versículo 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 também diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção em que há em Cristo Jesus. Este plano da obra expiatória de Jesus exalta a autoridade de Deus, apresenta a expressão do seu amor e da sua graça, porque para ela não concorre a vontade do homem, muito menos o ato do homem. Uma coisa maravilhosa é que a obra expiatória de Jesus, expressando o amor de Deus, também revela e concretiza a redenção plena. Houve um efeito substitutivo consumado uma única vez, para que o homem fosse trazido novamente na sua mão do pecado antes, confessando Jesus com a mão da santidade de Deus, na sua infinita graça. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz:
aleluia, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Titus, aleluia, graça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, também diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para além de termos a revelação e a concretização da redenção plena através da obra expiatória de Jesus na cruz, nós também temos a manifestação da vida eterna. O relógio da terra foi invertida, o tempo na sua dimensão foi contrariado, porque este Deus usa as coisas que não parecem para ser. Este Deus usa na configuração de como Ele é o Criador, as coisas para exaltar o seu nome. Isto confunde. 1 João capítulo 1, versículo 2 diz: pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Aleluia. No capítulo 5 de 1 João, ainda no versículo 11 e versículo 12 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Versículo 12: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Judas, no versículo 21, também diz: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A obra expiatória de Jesus, expressando o amor de Deus, também ela apresenta Jesus como executor. Aleluia. Apresenta Jesus como executor. Hebreus capítulo 10, versículo 12: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. A obra expiatória como expressão do amor de Deus, a obra expiatória de Jesus na cruz como expressão do amor de Deus, também teve um outro particular anormal, mas que está na essência do nosso Deus. Usou o Calvário como o altar do mundo. Aquele lugar onde Jesus foi crucificado era um lugar onde, por tradição, com relação aos gregos, romanos, persas, fenícios, eventualmente, mas no contexto romano em particular, era um lugar onde eram colocados os maiores criminosos. Era o altar do homem. O Calvário, como o altar do homem, também contribuiu para este plano oportuno da obra expiatória de Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 13, do versículo 10 diz: temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Versículo 12: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Versículo 15: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia. É maravilhoso entender isto. E eu volto para este texto, que é o nosso texto principal. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Há um plano feito na soberana vontade de Deus, em que tem um desígnio: mostrar o valor, a grandeza e a dimensão incontornável da obra expiatória como a expressão do amor de Deus para com o homem. Aleluia. Eu e irmão somos muito especiais para Jesus. A obra expiatória, meus queridos, também aproveitou a cruz do homem. Deuteronômio capítulo 21 conceitualiza no contexto da Bíblia a cruz. O seu cadáver não permanecerá toda noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. A obra expiatória de Deus, apesar de ela, para além dela ter usado o Calvário do homem como o altar do homem, para manifestar e concretizar o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, ela também aproveitou a cruz do homem. Esta era a cruz do homem, e por ela Deus se glorificou. A morte que venceu, a morte é o nosso tema. A
outra dimensão para além deste amor de Deus, e que é consequente quando lemos este texto, e que eu insisto que também tem uma ligação profunda com esta palavra de Paulo no versículo 26 a 28 de 1 Coríntios capítulo 1. Nós entendemos que houve verdadeiramente algo que marca de forma particular a humanidade: a morte de Cristo. A morte de Cristo, meus queridos, não foi um incidente. A morte de Cristo não foi uma casualidade. A morte de Cristo não foi uma ocasião simplesmente no contexto literal de compreendermos a descrição da palavra nos tempos de Deus. Não! A morte de Cristo, ela sempre foi um plano de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Versículo 19: mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Versículo 20: o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. É um plano de Deus, sempre foi um plano de Deus. A morte de Cristo, ela evoca a centralidade da cruz. A centralidade da cruz, meus queridos. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim, já lemos o versículo 18, mas quero ler agora o versículo 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Oh, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. É também a cruz como centralidade da fé. Ela é introduzida como símbolo da fé cristã. Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No capítulo 14 ainda de Lucas, versículo 27 diz: quem não leva a sua cruz e não me serve, não pode ser meu discípulo. A cruz, ela é introduzida como um símbolo da fé cristã. Continua a ser o tema do Evangelho. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 20, também nós encontramos esta verdade: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós nos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ainda com relação à cruz como símbolo da fé cristã, se nós formos para Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte da cruz. A cruz, ela também é apresentada como a manifestação da justiça e a graça de Deus. Nós, quando vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 21, está lá escrito: e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O homem, com seu esforço, ainda tentou fazer túnicas feitas de árvores, mas aparece Deus com as suas próprias mãos e manifesta mais uma vez a sua natureza, a sua graça, que para ela não concorre a ação do homem, senão a fé em Cristo Jesus. Aleluia. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 30 também diz: mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 22 também diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, pois não há distinção. E eu podia ler Isaías capítulo 61, versículo 10. Podia ler Salmos 4, versículo 1, em que diz: clamo a ti, ó meu Deus. Salmos capítulo 4, versículo 1: responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A cruz, aleluia, como parte da centralidade da obra
da morte de Cristo, ela não só é o símbolo da fé, mas ela também manifesta a justiça e a graça de Deus. A cruz, por ela também foi anunciada a vitória e foi anunciado um vencedor. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como eles, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 53, versículo 12, também diz: pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amados, também pela cruz, a cruz do homem transformada como símbolo da fé cristã, ela fez uma coisa que ninguém mais podia fazer. É que o céu desceu para a terra, para que a terra se elevasse para o céu. Aleluia. Titos capítulo 2, versículo... O livro de Titos capítulo 2, versículo 11. Livro de Titos capítulo 2, versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor. Titos capítulo 2, versículo 11. Aleluia. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Aleluia. Aleluia. João capítulo 12, versículo 32 também diz: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Que coisa maravilhosa. A cruz também representa um sacrifício, é apresentado como um sacrifício que até hoje fala. E esta cruz não é em vão. Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Repita comigo: ainda fala. Aleluia. Este sacrifício consumado na cruz, aleluia, no Calvário do homem, esta cruz transformada, do homem transformada no símbolo, antes um objeto que representava o suplício e a maldição para criminosos, ela também manifesta-se como um sacrifício que até hoje fala, e ela não é em vão. 2 de Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: porque diz: no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não é em vão, não é em vão, nunca foi em vão esta cruz, como expressão, aleluia, da manifestação gloriosa da morte de Jesus. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 7. Também nós temos uma verdade maravilhosa acerca da cruz. Efésios capítulo 2, versículo 16. Também temos uma expressão maravilhosa da cruz como sendo não vã. Amados, eu falei-vos do Calvário, mas é este Calvário do homem que é transformado num altar, e é neste altar que unicamente foi aceito como sacrifício para Deus. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Capítulo 13, versículo 10 e 15. Hebreus capítulo 13, versículo 10 e 15. Capítulo 13, versículo 10 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Romanos capítulo 12 também diz e enfatiza esta dimensão: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A cruz, como a invocação da centralidade na morte de Cristo,
ela também nos confere vantagem diante de Satanás. Havia antes uma vantagem decorrente da morte e do pecado, mas ela precipitou, como eu disse, a obra da expiação, precipitou no plano de Deus a encarnação de Deus por Jesus, mas fez uma outra coisa maravilhosa, é que eu e o irmão passamos a ter vantagem diante de Satanás. Podemos arvorar na autoridade da palavra essa vantagem diante de Satanás. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. No versículo 6, aleluia, Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: mas o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gálatas capítulo 6, versículo 14 também diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esta cruz, amados do Senhor, ela também confirma a aliança eterna. Gênesis capítulo 17, versículo 7: estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência, Deus falando com Abraão, depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Aleluia, aleluia. João capítulo 17, versículo 22 diz: e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 diz: e voz de Cristo, e Cristo de Deus. Que coisa maravilhosa, igreja do Senhor. Também pela cruz foi selado o acesso à justificação. Nós, quando lemos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz representou e externalizou a soberania e todo o poder de Deus. Isaías capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, aleluia. Mas há uma coisa que é incontornável e que marca o que Paulo, escrevendo nesta primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele também diz: as coisas vis, aleluia, as coisas loucas, aleluia, aleluia. Paulo está a centrar, e de alguma forma, com a morte de Jesus, também aconteceu uma coisa através da cruz. Aleluia. O néctar da presença de Deus se manifestou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8: e por derradeiro de todos apareceu também a mim como um abortivo. Oh, aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Oh, aleluia. Néctar da presença de Deus. Êxodos capítulo 17, versículo 6 diz: eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Deus está a falar com Moisés: ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel. O néctar da presença de Deus, expressada na morte de Cristo através da cruz, como símbolo da fé cristã. Como se não bastasse, e neste amor maravilhoso, incompreendido pelo mundo, mas que, trazido pelo poder do Evangelho na comissão, a igreja pode, pelo poder do Espírito Santo, trazer esta opção da expiação para o homem. Como se não bastasse isso, esta cruz também fez algo maravilhoso. Há um caudal de bênçãos que ela é direcionada para uma igreja. A igreja que não é uma denominação, a igreja como corpo de Cristo, a igreja lavada, comprada pelo sangue de Jesus,
eleita que exerce o sacrifício na presença de Deus, com a intermediação de Cristo como sumo sacerdote. Um caudal de bênçãos também ele flui, porque a morte de Cristo pela cruz como símbolo da fé conduziu-nos nesta dimensão, trouxe, aleluia, também apresenta o caudal da cruz como um fluido de bênçãos para a igreja do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14: para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa de Cristo. João capítulo 1, versículo 12 também acentua: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos chamados filhos de Deus, aleluia, introduzidos para a família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim: assim pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A morte de Cristo, no valor incomensurável da cruz como símbolo da fé cristã, também trouxe um caudal de bênçãos dirigido para a minha igreja, para a igreja. Aleluia. Amados, então a morte de Cristo, ela eleva o crente para uma outra dimensão espiritual. Não é menos verdade o que está escrito em Eclesiastes, porque a morte já não é uma vantagem do inferno, a morte já não é a arma do arremesso de Satanás para a igreja. Não, por quê? Porque Eclesiastes também capítulo 7, versículo 1 diz: melhor é o bom nome do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Oh, aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 23 também diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Fomos elevados para uma outra dimensão por causa da morte de Cristo. Esta é a morte que expiou, unicamente ela expiou o pecado. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz: e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Versículo 15: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente deles, triunfou na mesma cruz. Oh, glória, 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 aleluia, aleluia. É a cruz, é a morte de Cristo na cruz do Calvário que anula o poder potencial do pecado. É a morte de Jesus que anula o poder potencial do pecado. A morte de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz: de outra forma necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O poder potencial do pecado pela morte na cruz, ela foi retirada. Amados, só Deus na sua graça e soberania para nos tornar filhos e trazê-los para a sua presença. Aleluia. Uma nova criação é gerada para todos aqueles que aceitaram a Jesus, e Paulo disse isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Não haja dúvidas, a distância moral entre o homem e Deus, ela é anulada pela a morte de Cristo no valor da cruz. Efésios capítulo 2, versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 16 também diz: cheguemo-nos pois confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Foi rompida a distância,
moral entre o homem e Deus foi anulado. Quando nós lemos João capítulo 3, versículo 16, nós entendemos que a morte de Cristo é uma oportunidade de expiação para o homem sem Cristo, para o mundo sem Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Palavra centrada para a responsabilidade da comissão, oportunidade de expiação para o mundo sem Jesus, que na terra foi confiada à igreja até a vinda do Senhor. Aleluia. Então eu posso concluir e dizer que a morte venceu a morte. Aleluia. A morte, conhecida no seu limite como arma de arremesso de Satanás, como poder para exaltar a fraqueza do homem no pecado, ela é transformada porque em 3 dias no centro da terra algo de profundo aconteceu. A eternidade foi aberta para mim e para ti. Aleluia. E Deus se glorificou. E será consumado naquele dia, quando a salvação por consumação ela se der para mim e para ti. Porque Jesus vem. A morte de Cristo venceu a morte. Aleluia. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós. Versículo 5. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Repita comigo: fica com Jesus. Aleluia. Fica com a palavra e deixe-se encher da presença do Espírito Santo. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 26, 27 e 28, o escritor também diz, revelado por Deus: a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis como as coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Versículo 28. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. A morte venceu a morte. Nestes dias em que vivemos a dispensação da graça, em que continua o néctar da presença de Deus pelo Espírito Santo, em que a cruz, Paulo disse, não me propus a qualquer outra coisa senão anunciar Cristo e este crucificado. A cruz continua sendo o símbolo da fé, porque ela tem benefícios celestiais que nos ligam na comunhão com Deus como filhos. Nestes dias, que a graça abundante de Deus possa nos conduzir para a fidelidade, e que possamos permanecer nos pés de Jesus, buscando a sua face como o caminho, a verdade e a vida. Nestes dias, que a morte de Cristo, que ainda fala no seu sacrifício mais valoroso, em que teve Cristo como epicentro executor, manifeste a expressão do plano de Deus e nos sustente pelo Espírito Santo, para que possamos ser uma igreja preparada para a vinda do Senhor, porque Jesus vem. Eu quero orar contigo. Deus de toda honra e glória,
Obrigado porque verdadeiramente Tu és a força da nossa salvação. Tu és a nossa esperança, a nossa alegria. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, ainda digo como está na Tua palavra, para onde iremos nós? Porque Tu tens as palavras da vida. Apresento-me diante de Ti, igualmente a Tua igreja, para que possamos permanecer, andar conservados e irrepreensíveis no corpo, alma e espírito, até a Tua vinda. Ajuda-nos, Senhor, para que, glorioso Pai, o preço do Teu amor por nós, expresso na cruz por Jesus, continue falando e nos aproximando de Ti em fidelidade. Em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Ajuda-nos a permanecer, a reconhecer que somos fracos, para que o Calvário do homem ele caia na sua fraqueza, mas o Pentecoste da misericórdia continue avivando a nossa vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Graça e paz, Igreja do Senhor.